Amém, irmãos. Saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Digo a todos que eu sou escravo dele. Não tenho interesse outro aqui a não ser a vontade do meu dono, a glória dele e o reino dele. Vamos começar com a primeira figura, que aqui é uma oficina sobre o texto. A gente começa com as edições, exatamente, que é isso que todo mundo tem na mão. É preciso entender que as porcentagens que você vê ali, coisa e tal, é do meu ponto de vista. Quer dizer, tem o outro lado que vai exatamente querer trocar. Só que o outro lado nunca no mundo vai admitir 100%. Eles dizem que se perdeu. Então, exatamente o problema maior que existe, você comparando uma tradução com outra, uma versão com outra, quanto ao Novo Testamento, que estamos aqui falando do Novo Testamento, correto? Não do Antigo. Exatamente, aqui as versões em português, estão traduzindo um texto diferente. Como assim diferente? O Novo Testamento inteiro deve ter por volta de 140 mil palavras. Se eu coloco então 90%, é porque esse texto, que no meu entender é o pior texto grego que já apareceu no mundo, quer dizer, impresso, que é Westcott e Hort, é meramente 10% das palavras. Então 10% de 140 é 14. Então, este texto, no meu entender, erra 14 mil palavras. Às vezes é café pequeno, às vezes é a grafia da palavra, às vezes é coisa bastante séria. No caso, erros de fato e contradições aparentes, que solapam qualquer tentativa de nós defender assim uma Bíblia inerrante, aí que é o fim da picada. Então, questões assim de estilo, assim, se é o português moderno, se é um português mais antigo, se é um português suave, gostoso, se é um português... São questões secundárias. Questões importantes que o povo sente na pele, mas a questão fundamental que jaz por detrás exatamente está traduzindo é o quê? Então, o que nós temos hoje em dia é simplesmente uma crise de credibilidade que atinge o texto, que tem sido armada essa crise assim maliciosamente, com má intenção do começo. Não satisfeitos com as alterações no próprio texto, não sei, em determinadas traduções e versões, você encontra notas de rodapé muito perniciosas. A primeira edição da linguagem de hoje foi simplesmente terrível. Assim, as notas de rodapé, só para levantar dúvida a respeito do texto. A atualizada, então, está cheia de colchete. E você lendo no prefácio, para que colchete? É porque isso aí provavelmente não faz parte do texto original. É só para levantar dúvida. E isso aí tem efeito muito prático. Quando a palavra não tem mais autoridade objetiva para você, aí não há mais por que você se subordinar a ela. Aí vai levando a vida como quer e entende. Então, por detrás de toda essa história de versões diferentes, está exatamente a questão da autoridade da Bíblia. Tem ou não autoridade objetiva ela? Vou comentar mais a miúde mais tarde, mas o que se ensina
Na melhor das hipóteses, em quase todos os seminários teológicos do país, é uma hermenêutica que nós chamamos de neortodoxa, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Só que esse contém significa que também contém partes que não são. Um pequeno inconveniente. Ninguém no mundo sabe dizer quais as partes que são e quais as partes que não são. Então a autoridade do texto acabou. Que para você é, mas para o outro não é. Então você não pode argumentar com ninguém. Você não pode, a palavra de Deus, não, mas para mim não é. Então acabou simplesmente. E é isso que se ensina em todos os seminários que eu conheço. Quer dizer, na melhor das hipóteses, quando não é o liberalismo total, quer dizer, jogou fora tudo. Então, o que está em jogo é meramente a nossa vida. Só isso. Agora, aqui você vai encontrar, caso queira, uma variedade de textos gregos. Aqui em cima, então, o Escarior não está aqui. Esse BU, Sociedade Bíblica Unida, essa capa marrom. O mesmíssimo texto produzido pelo mesmo comitê do NA, quer dizer, Nestle Aland, que é este. Tem o texto recebido, assim, apresenta de várias formas. Aqui tem uma. O texto das igrejas ortodoxas gregas, e hoje as ortodoxas gregas, é este, um formato. O texto majoritário, Hodges e Farstad, é este. E o Robinson Pierpont é este, sendo que esses são quase idênticos, muito pouca diferença entre esses dois. O texto original não está aqui, a não ser no meu. Está aqui o texto original, letra por letra, mais ou menos. A chave aí você tem, só quero fazer menção especial deste Novo Testamento, o interlinear analítico. Então esse IA que você vê aí, só tenho duas mãos, aí fica difícil, mas esse interlinear analítico, grego e português, impressionante este livro. Traz o texto grego da HF, Hodges e Farstad, majoritário, uma tradução interlinear, palavra por palavra, uma nova tradução para português, em cima do texto majoritário. Mais ou menos, ele não é 100% fiel, mas paciência. Impressionante, vale a pena. Agora, tem agora uma nova tradução, nosso irmão Fridolin Jansen trouxe, inclusive, pode mostrar para você. Não está aqui, que eu não conhecia antes, não tomei conhecimento há tempo. A sua tradução em cima do texto recebido, não é, irmão? Texto recebido. Então, o irmão Jansen tem uma tradução para o português, em linguagem mais ou menos recente, em cima do texto recebido. Ele trouxe, você pode ver com ele depois. Não está aí porque tomei conhecimento em cima da hora. Depois eu coloco, irmão. Lado esquerdo. Eu vou me deter aqui. Vocês aqui presentes, quase todo mundo me conhece pessoalmente, mas como está sendo filmado e depois permitindo Deus ir já pelo mundo, em forma de DVD e coisa e tal, eu vou me deter um instante para me apresentar, porque muitos brasileiros não conseguem ouvir alguém sem ter uma pequena ideia de quem é esse alguém. É uma questão da maneira de ser do brasileiro, pelo menos uma certa porcentagem deles. Então,
Apesar do meu rosto, eu nasci em São Paulo, cidade capital, há quase 80 anos. Meus pais norte-americanos missionários em direção à Bolívia, mas você sabe que a Bolívia não tem saída para o mar, então você querendo alcançar a Bolívia no ano de 34, como não tinha ainda aviação comercial, era por terra. E como eles iam exatamente perto de Corumbá, do outro lado, Porto Soares, aí, então a questão era passar pelo Brasil. Então saíram de Nova York de navio, encostaram em Santos. Minha mãe estava grávida comigo. Naquele tempo, não havia hospital fora da capital. E o hospital que tinha era evangélico, o Hospital do Bom Pastor, creio que ainda está lá, no bairro de Santa Luzia. Então resolveram os pais aguardar a minha chegada, onde ainda tinha algum recurso. Então nasci em São Paulo. Mal nasci, com 5 meses, então, seguiram viagem até a Bolívia para dar continuidade a seu próprio trabalho missionário. Assim sendo, meramente eu chorava português, eu não cheguei a falar. Me criei na Bolívia, falando espanhol. Então, menino, eu era tranquilamente bilíngue, em casa, inglês com os pais, e o inglês é a minha língua materna. Como era o único gringuito por lá, todos os colegas eram os bolivianos, então, na rua, com os coleguinhas, era castelhano, claro. Então, com 11 anos de idade, no entanto, os pais me levaram aos Estados Unidos e por um motivo e outro e tal, lá fiquei até voltar ao Brasil, já formado com meus 27 anos. O que eu quero falar um pouquinho agora é que fiquei lá queimando as etapas do segundo grau, terceiro grau. Eu, no terceiro ano da faculdade, eu passei a ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Sendo que, voltando antes, para quando eu tinha 17 anos, já era terminando o segundo grau, que no caso meu era uma academia, um internato evangélico na Flórida. Eu passei a ter realmente um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Até aí a religião era a religião dos pais, quer dizer, como eu era mais ou menos vivo, eu conhecia a Bíblia. Aliás, meus pais me obrigaram, a partir dos 11 anos de idade, eu era obrigado, a pulso, a ler um capítulo da Bíblia por dia. E isso era cobrado, hein? E eu ficava... Mas... Você pode até questionar, mas que valor teria você obrigar um menino a ler a Bíblia sem querer? Quer dizer, obrigado, aposto. Sabe que a Bíblia é a espada do Espírito Santo? E mesmo você não gostando, ou mesmo nem acreditando, não deixa de ser a espada do Espírito Santo. Aproveito o ensejo para dizer, se você está querendo assim conversar com alguém que se declara ateu, que se declara materialista, que se declara e que não crê nada na Bíblia, não tem problema, moço, não tem problema. Uma espada não deixa de ser espada só porque alguém nunca viu a espada. Fale a palavra, pai, fale. Vai fazer efeito, que é a espada do Espírito Santo, ele é que vai mexer com isso. Os pais me fizeram um grande favor, que eu estava com a palavra, mesmo sem querer, eu estava com a palavra dentro. Isso me valeu muito. Deus usou aquilo para me preservar. Então, contudo, e mesmo e etc e tal, eu não era, eu digo, nem convertido. Você me perguntava, em qualquer momento, você crê em Jesus? Claro que eu creio. Ora, eu nasci crente. Ninguém nasce crente, né? Deus não tem neto, só tem filho. Mas, quer dizer, fui criado no Evangelho.
Então, quando tinha, como é que chama aquele, a palavra me foge, qualquer assim, coisas de conhecimento bíblico das crianças e tal, eu sempre tirava primeiro lugar, que eu conhecia de cor e salteado. Mas só quando eu tinha 17 anos que passei realmente a ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Mas ainda eu não era discípulo, quer dizer, eu ainda não havia reconhecido o direito dele mandar na minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha meus 22 anos. E pouco depois, entendi que Deus estava me chamando para ser um tradutor de Bíblia para língua ágrafa, quer dizer, algum povo não alcançado, ou vários deles. Pessoalmente, eu não quis assumir a responsabilidade espiritual de traduzir a palavra de Deus e entregar para algum povo de isso aqui é a palavra de Deus, sem eu poder recorrer ao texto original, no caso no Testamento. Então eu procurei o seminário teológico no país, que naquele tempo tinha a reputação de ter o melhor curso de grego no país, era o Dallas Theological Seminary. E lá fui, a fim de estudar grego. Tanto foi assim que eu fui pagando todas as matérias assim, de exegese de livro em grego que tinha. Um dia o reitor me chama. Moço, você está exagerando. Você está tomando só matéria de grego. Você tem que pegar as matérias. Nós não vamos dar mais nenhum crédito a você, qualquer matéria de grego. Chega, acabou. Peraí, por favor, doutor. Aí eu expliquei, Deus me chamou, eu estou querendo tal e tal. Ah, é? Bom, seguinte, você pode pagar matéria agora como ouvinte, mas nós não vamos dar mais nenhum crédito, não. Vai pagar, você tem que pagar. Tudo bem, doutor, tudo bem. Eu quero conhecer o texto. Eu fiz exegese praticamente todos os livros no Testamento em sala de aula com o doutor de grego aí para ajudar, enfim. Só que, logo no primeiro ano, que o curso de mestrado lá é 4 anos, além do bacharel, não tem curso igual no Brasil, dei de pronto com o problema do texto. Porque, apesar da escola ser muito assim conservadora, quer dizer, defendia unhas e dentes a inspiração inerrante da Bíblia, assim, verbal, tal. Quanto à inspiração da Bíblia, eram muito fortes, bom, roxo. Mas no momento que você tocou na preservação desse texto, aí era aquele jogo de Siri. Cada um para o seu lado. Ninguém sabia onde estava esse texto. Deus inspirou a 2000, mas agora ninguém mais sabe qual é. Aquilo foi, bem aqui. Como Deus foi muito misericordioso, estava lá um outro aluno, ele estava 2 ou 3 anos na minha frente, exatamente. Zane Hodges, esse H.F. Hodges Farstead, ele era aluno também, só que ele estava 2 ou 3 anos na minha frente. Ele já tinha mergulhado nesse problema do texto, então Deus usou ele para me abrir os olhos, ler assim o Bergen e outros que tinham escrito a respeito. Mas o que se usava, o que se ensinava na sala de aula, era isso aí. Só que se você usa esse texto tem erros de fato e contradição cabal, que mina qualquer tentativa de defender uma inerrância do texto. Como é que você vai defender um texto inerrante se está cheio de erros e contradições? E na cara, quer dizer, indiscutivelmente, incontornavelmente, são erros.
Porque nem todo mundo é coerente, não? Então, ficou. Só que você pode fazer assim brincadeira com até mais lá embaixo, lá no fígado, como eu digo às vezes. Você sabe que a coisa não está certa, alguma coisa não está batendo. Então, pela graça de Deus, eu, ainda cursando, eu mergulhei e me convenci que, de fato, isto aqui estava errado, que essa teoria é totalmente furada. Só que naquele tempo não existia o texto majoricatório, não existia nada disso, o texto original existia lá pelas tantas, mas ninguém sabia mais qual era. O texto da Igreja Ortodoxa Grega existia, mas a gente não tinha conhecimento. É impressionante. As igrejas ortodoxas sempre tinham o texto correto, mais ou menos, mas nós, assim, no Ocidente, ignorando por completo. Você poderia fazer um curso de 4 anos de teologia e nunca ouvir falar uma vez da Igreja Ortodoxa Grega. E o papel que teve essa igreja na preservação do texto. Foi ali que Deus preservou o texto. Então existia, só que a gente não tinha conhecimento. Então, naquele tempo só existia isto aqui. Eu vou falar um pouquinho logo em seguida das consequências disso. Então, quando eu estava fazendo teologia na década de 50, só para você ver, muitos aqui sequer tinham nascido. Não existia nada disso, quer dizer, isso existia, mas a gente desconhecia. Mas nada disso existia, isso aqui não existia, era tudo de cá para lá. Então, o que tem aqui é só da década de 70, em 70 que começou isto. Depois 80, quer dizer, estou falando da década, né? Como a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia tem exatamente como função principal a tradução do Novo Testamento para línguas ágrafas, e, portanto, tem toda uma infraestrutura montada exatamente para ajudar você nesse afim, eu entendi de Deus que eu deveria ingressar naquela missão, como de fato ingressei. Em 56, aquela missão entrou no Brasil pela primeira vez e começou o trabalho, que aqui tinha e ainda tem um bom número de línguas indígenas ágrafas. Eu ingressei na missão em 58, mas só cheguei aqui mesmo em janeiro de 60. Pois bem, acontece que desde cedo, a minha tese de mestrado, que eu não trouxe aqui, eu já estava falando desse problema do texto. Mais tarde, fez parte do meu primeiro livro, que é este, The Identity of the New Testament Text, já foi traduzido para o português pelo irmão Hélio Menezes, lá de João Pessoa, que nunca foi publicado no Brasil, existe na internet, que é Qual o Texto Original do Novo Testamento. Isso aqui saiu em 77. Eu sabia que Deus me queria trabalhando nessa área do texto, só que nem eu estava preparado e nem o mundo estava preparado para o que eu tinha de fazer. Então a gente começou, eu e a esposa fomos trabalhar com uma tribo indígena lá no Rio Purus, no Amazonas, a tribo Apurinã. Nós moramos entre eles vários tempos. Eu dei início à tradução da Bíblia para eles. Depois eu fui consultor-chefe de tradução para os colegas e tal e tal. Depois, no governo militar, foi no tempo do presidente Geisel, chutaram todos os missionários para fora das áreas tribais.
Aí o problema era chegar aos coronéis e ver se a gente contornava o problema. Daí, como eu nasci no Brasil e falava português mais ou menos, então me deram a mim esse ofício de procurar os coronéis do SNI, do Conselho de Segurança dos Presidentes, para ver se controlava. E aí conversa vai, conversa vem. A única coisa que eles disseram que tinha procedimento é que nós não tínhamos preparado o brasileiro. Então estavam muito mal satisfeitos que nas fronteiras tinha um horror de estrangeiro trabalhando com índio, mas cadê os brasileiros? A missão Novas Tribos do Brasil foi muito na nossa frente nesse particular. Começaram desde o começo preparando brasileiros. Eles tinham razão. Tira o chapéu. Aí os coronéis cobraram isso de mim. Então, entendi que é o próprio Deus que estava cobrando. Não, você tem que preparar brasileiro. Aí começou o curso de linguística e tal. Comecei a andar pelo país. Só tem 2 estados brasileiros onde eu já não ministrei a palavra. Saber Mato Grosso do Sul, que naquele tempo não existia, era tudo Mato Grosso, e Amapá. Fora isso, já andei em todos os estados, já andei também no Mato Grosso do Sul, mas não preguei, e preguei também em todo lugar, vendendo missões. Depois passei a ensinar, primeiro em João Pessoa, depois Deus me levou a criar a própria escola em Taguatinga, coisa e tal, que morreu. Finalmente, em 98, quando sepultamos aquela escola que comecei em Taguatinga, chamava-se Escola Superior de Missões. Aí Deus, pare e pense. É agora que você vai fazer aquilo que eu preparei você para fazer. Só que demorei um pouquinho para entender exatamente. Quer dizer, o arcabouço do meu ofício hoje no mundo, digo assim, o arcabouço do meu ofício é promover a autoridade objetiva do texto bíblico. É isso que eu estou aqui a fim de fazer no mundo. Mas demorei um pouquinho, quer dizer, a entender como atacar a problemática. Quer dizer, vou começar por aqui, vou começar por ali, como é que eu vou fazer? E finalmente, no ano de 2002, entendi que o que eu tinha de fazer era identificar a exata redação do Novo Testamento cuja autoridade objetiva eu havia de promover. Você vai promover a autoridade de quê? Qual é o texto que você vai dizer que, não, isso aqui é que nós temos que obedecer? Qual dele? Como saber? E, enfim. Aí, aos poucos Deus me deu, entendo assim, a chave, o segredo, para identificar a exata redação original. Isso aí vai aparecer no decorrer assim das nossas palavras aqui juntas. Tanto é eu entendo que aqui tem o Novo Testamento por inteiro, quer dizer, a exata redação original em grego. Aqui então, modéstia, como eu gosto de dizer, rigorosamente à parte, você vai ver ali no 100%. Esse WP sou eu, o Wilbur Pickering. É muita pouca modéstia, não é? Dizer que eu aqui estou com 100%, está aqui. Mas eu não tirei do ar, não. Eu tirei dos manuscritos, eu vou provar. O aparato crítico aqui é coisa nunca vista no mundo. Pela primeira vez no mundo, eu dou porcentagens às variantes. Nunca ninguém antes na vida fez isso. Então, tanto o texto é novo, como o aparato é novo, sendo que no aparato você pode reconstruir, não esse, mas você pode reconstruir esse texto, esse texto, esse texto e esses 2 textos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, 5. 1, 2, 3, 4.
Está aqui no rodapé. Então, aqui numa página você tem 6 edições do texto grego. Aí, se não me engano, sou a única pessoa, ora viva no mundo, que preparou uma edição crítica do Novo Testamento grego sozinho. Há 150 anos houve quem fizesse, mas já se passaram, já se foram. Então, ora vivos, acho que sou eu no mundo. Para definir a pontuação do texto grego, que até onde sabemos, os primeiros manuscritos não tem vírgula, ponto e vírgula, não tem. Nem acento, a não ser talvez a aspiração forte. Então, a pontuação que você encontra em qualquer texto não é inspirada. Isso não faz parte da redação original, porque os primeiros manuscritos que nós temos, nada disso tem. Muito menos os versos e os capítulos, isso é uma coisa muito recente. Para definir, então, a pontuação, eu fiz uma tradução para o inglês, para ver se na minha cabeça, pelo menos, eu entendia. Está aqui, esse monstro ali, aliás. Quer dizer, você fazendo os dois lados da página, é dessa grossura. Tem mais ou menos 5.000 notas de rodapé, que nessas notas você tem uma teologia sistemática assim escondida. Essa tradução é em cima exatamente desse texto. Certamente sou a única pessoa no mundo que já fez isso, quer dizer, o texto grego e a tradução. Não satisfeito, eu ainda explico o porquê. Então, aqui é a última revisão deste livro que saiu em 77. Esta última revisão em 12, fazendo um ano. Já passou por 6 ou 7 edições no meio. Está sendo usado, e vem sendo usado ao redor do mundo. Tem pessoas que eu nem conheço que estão usando. Um homem, certa feita, me disse, um pastor nos Estados Unidos, disse que ele tinha uma cópia. Isso aqui é a primeira cópia, que é capa dura, depois é tudo capa flexível. Disse que ele só emprestava este livro se o outro assinava com o próprio sangue, queria devolver. Era meio difícil. Então aqui você tem a explicação assim teórica, em termos da crítica textual, chamada do porquê da coisa. Também mais ninguém. Então, modéstia à parte, eu tenho alguma bagagem ou competência no assunto. Então é essa pessoa que vocês estão ouvindo. Eu peço desculpas pela falta de modéstia, mas às vezes as pessoas assim querem saber quem estão ouvindo. Pronto. Aí vamos voltar agora a esta questão. Eu nem prestei atenção onde que nós começamos. Antigamente no nosso Brasil, o que distinguia a igreja evangélica da igreja católica romana, nós, os evangélicos, nós dizíamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nem sei se você vai ouvir isso muito mais hoje em dia. É difícil você sequer ouvir isso mais em dia. Certo é que não funciona. Simplesmente não funciona. Geralmente nas igrejas ditas evangélicas cristãs no Brasil, simplesmente a Bíblia não tem mais autoridade. Satanás, sabendo muito bem do potencial do Brasil, lá no começo, quando os primeiros missionários protestantes evangélicos começaram a chegar no Brasil, começaram então os presbiterianos, começaram então os batistas, quer dizer, antes deles os congregacionais, cuidaram logo de montar escolas. Seminários, preparar pastores brasileiros. Só que Satanás sabiamente fez o seguinte: desde o começo, todos os professores americanos, canadenses, alemães, enfim, qualquer coisa, inglês, que vieram para ensinar nos seminários teológicos,
todos eles já trouxeram na cabeça aquilo que nós às vezes chamamos da teologia neo-ortodoxa e principalmente a hermenêutica neo-ortodoxa. Desde o começo. Desde o começo, portanto, os pastores brasileiros formados, quer na casa presbiteriana, quer na casa batista, quer, saíam dos seminários com sua confiança no texto solapada. O que se ensinava não é que isto aqui é a palavra de Deus. Não é isso que se ensinava. O que se ensinava é que isso aqui contém a palavra. É uma mistura. Então, os púlpitos brasileiros cheios de bola murcha. Bola murcha. Sem uma convicção. Sem uma certeza. Sem fogo. Sem fogo, moço. Sem fogo. E nós hoje, então, estamos vivendo o que se vê no nosso Brasil. As igrejas não têm convicção ou força para se opor àquilo que está se fazendo a nível de governo e coisa e tal. A cultura brasileira agora está tendo totalmente estragada. Os últimos vestígios de qualquer valor bíblico estão sendo apagados da cultura brasileira. Propositadamente isso pelo governo. Eles procuram proibir que você ensine seus filhos na casa. Por quê? Porque se aí você vai fugir da lavagem cerebral que a criança vai receber na escola, que é tudo contra Deus. Então, nós temos aqui simplesmente uma questão de vida e morte. Porque enquanto você não recuperar ou ganhar pela primeira vez uma convicção de que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus, que nós temos de fato na mão um texto objetivamente autoritário, uma coisa segura, você não vai ter coragem para enfrentar a barra. Nem se comentar tudo assim que tem a ver com a guerra espiritual bíblica, e você realmente saber que tem o Espírito Santo, e você ouve o Espírito Santo, e você trabalha com o poder, e aí são outros aspectos da questão. Uma das coisas assim mortíferas que Satanás conseguiu fazer, devem fazer já pelo menos 25 anos, um homem assim da presbiteriana, o nome dele é Bittencourt, B.P. Bittencourt. Ele estudou no estrangeiro, num seminário liberal, coisa. Ele volta e ele escreve em português um livro que chama-se Novo Testamento, Cânon, Língua e Texto. E durante 20 anos era o único livro em português, livro pelo menos escrito por protestante, a respeito da questão de autoria do Novo Testamento e transmissão e coisa e tal, totalmente liberal. Ele diz, por exemplo, que o apóstolo Paulo não tinha a menor ideia de estar escrevendo a Bíblia, estava escrevendo cartinha para seu amiguinho, e assim por diante. Quer dizer, durante 20 anos era o único livro sobre o assunto em língua portuguesa disponível no seminário teológico, e era isso aí solapando a confiança de todos os formandos. Não existia outra coisa em inglês, em português, perdão. Do lado assim da Igreja Católica Romana, sim, em algum momento tinha um tomo desse tamanho, mas para os protestantes, não. Depois começaram a aparecer outras coisas. Mas durante 20 anos esse livro era o único e fez um estrago terrível na igreja brasileira.
não é de estranhar, dentro de um quadro desse tipo, onde ninguém, praticamente entre os pastores, entre as lideranças, ninguém realmente tinha mais uma convicção segura quanto ao texto bíblico. Então o que acontece é que em qualquer igreja confessional, o pacote da igreja fatalmente fica acima da Bíblia. Se o pacote diz uma coisa e a Bíblia diz outra coisa, pior para a Bíblia. Se você é um pastor preteriano, por exemplo, e você começa a pregar uma coisa que está na Bíblia, mas que é contra o pacote, e você para na rua, rapaz. É amanhã que você está na rua. Você tem que ficar dentro do pacote. Batista, idem, Assembleia, idem, blá, 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 idem. O pacote fica acima do texto. Isso é idolatria. Você coloca uma coisa acima do texto, isso é idolatria. Daí, você tem que entender, meu amado irmão, que a questão aqui não é uma questão meramente teórica ou para teóricos. É uma questão de vida e morte. É âmago. Agora, vamos para o problema tipo 1. Então, você vê exatamente esse aí, o que eu chamo de veneno. Tem aí o que? 20, 30 casos. Eu vou só falar aqui de uma meia dúzia, só para você sentir na pele, na alma, a natureza do problema que nós temos. Eu vou mostrar aqui, assim, cabalmente, erros de fato, contradições aparentes, óbvias, que eruditos a serviço do inimigo têm enxertado malevolamente dentro do texto. E é esse o texto que está sendo usado pelos que fazem as traduções modernas, assim, alguma pouca exceção, que torna, portanto, impossível você defender uma teoria de uma Bíblia inerrante, porque tem erros na cara. O texto original não tem esses erros, mas o texto que o pessoal está usando é que tem, e está traduzindo é que tem, e com isso você fica sem argumento, quer dizer, você fica simplesmente com a terra debaixo de teus pés minada. Então, o meu intuito aqui não é passar toda a lista. Eu, como digo aqui bem no finzinho, que existem centenas múltiplas de erros outros, um texto crítico chamado, de fato um eclético, uma coxa de detalhes, que aviltam o texto, embora não sendo possível taxá-los de erro de fato com as contradições óbvias, mas o efeito acumulado é bastante negativo. Mas aqui eu vou meramente tratar de uma meia dúzia, sendo que você tem aí na apostila, logo, que diferença faz? E estes casos que eu vou falar e outros tantos estão bem explicados nesse artigo, que no livro, qual o texto original do Novo Testamento é o último apêndice. Então o que vamos fazer aqui é ver alguns erros de fato que realmente fazem diferença. Primeiro, então, João 6:47. Agora aqui, vamos querer esse lá dentro. Nós temos um problema mesmo do próprio idioma nacional, o português, que o português não permite uma tradução correta daquilo que está no texto. João 6:47. Estou aqui com a Bíblia fiel, menos mal, geralmente. Então aqui está.
na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está aqui esta Bíblia. Só que qual foi a porcentagem? Sim, 0,5% manuscritos. Quer dizer, aí 7 para 8 manuscritos contra 1.700. Pense bem. 7 a 8 manuscritos contra 1.700. Em vez de crer em mim, na verdade não é em mim, é para dentro de mim, mas deixe para lá por enquanto. Cortam fora esse para dentro de mim meramente aquele que crê. Agora vem cá, veja muito bem o que temos aqui. O soberano Jesus está fazendo uma declaração formal. Sempre que você encontra esse amém, amém, que só João que traz 2 vezes, os outros 3 evangelhos só dizem uma vez amém, mas em todo caso, que saibamos, assim, na literatura contemporânea daquele tempo, Jesus foi o único de quem nós temos registro que utilizou o vocábulo amém nesse tipo, com esse sentido. Tipo assim, pare e pense. Pare e pense. Quando Jesus falava assim, amém, amém, ele está dizendo, ó, aqui vem uma declaração formal, uma declaração importante. Então, quando Jesus fazendo uma declaração formal de como é que você vai se salvar, ele diz então, em verdade vos digo que aquele que crê para dentro de mim tem vida eterna. Você corta fora para dentro de mim e diz, aquele que crê tem vida eterna. Você meramente abre a porta ao universalismo, porque é impossível você viver sem crer. Todo mundo crê, é impossível viver sem crer. Todo mundo crê. Marxista crê, materialista crê, budista crê, todo mundo crê. A questão toda é o alvo, objeto de você crer. Você crendo em quê? Em quem? É essa questão. Eu digo, aliás, que toda a briga que tem no mercado das ideias pelo mundo afora, entre as ideologias, religiões, enfim, como queira, a questão básica é a questão de autoridade. Quem tem, se é que tem, e em que condições? É essa a questão. Nós temos uma autoridade, muçulmano tem outra autoridade, marxista tem outra autoridade, espírita tem outra autoridade, enfim, etc. Nós aqui adentro. Dependendo, a autoridade é diferente. Aquilo que as pessoas têm por autoridade é a questão fundamental. Então, crer, todo mundo crê, rapaz, todo mundo crê. Então, aqui nós temos uma coisa realmente séria. Implica em você parar no inferno ou não. Só isso. Agora vou me deter com a questão de para dentro. Por favor, pode jogar aí. Infelizmente, o próprio português nos oferece uma armadilha aqui. Que em português não se fala crer para dentro. Isso não é uma colocação utilizada. Em inglês fala-se crer em. Mas nunca, absolutamente nunca no texto Jesus ou mais ninguém fala em crer em mim ou em meu nome ou em Cristo. É sempre crer eis para dentro. Então, Jesus nunca disse crer em, sempre para dentro. A questão é exatamente que nós estamos do lado de fora de Jesus e nós temos que mudar de posição. Estamos do lado de fora, temos que sair do lado passar para o lado de dentro. Enquanto você não passou para o lado de dentro de Jesus, você não é convertido. Lamento muito. Pode ter qualquer coisa, mas convertido você não é. Enquanto você não está dentro de Jesus, você não é dele. Então a gente começa do lado de fora, temos que passar do lado de fora para o lado de dentro. Então, Jesus sempre, única, ele fala, tem que crer para dentro de mim, para dentro de meu nome, Jesus falando. Então, temos que também corrigir. Como essa expressão não existe no português, eu já cunhei. Às vezes nós temos que cunhar. Se a língua não tem, nós temos que inventar. Então, eu mesmo já falo assim, fora,
nós temos que crer para dentro de Jesus. Eu já criei essa frase e quem não gostar, lamento. É assim. Quando a língua como é a palavra? Eu não quero assim melindrar e nem insultar, mas quando a língua não tem o recurso que a gente precisa, então nós temos que inventar o recurso. Isso não deveria ser tão estranho. Toda a linguagem que diz respeito à informática, em português, há 100 anos existia essa linguagem? Nenhuma palavra. Chegou a informática, então criou-se vocábulos, às vezes pega emprestado do inglês, pega emprestado do alemão, pega emprestado daqui, ou então inventa, cria-se uma linguagem agora para a nova tecnologia e assim por diante. Então, isso é perfeitamente legítimo, isso aliás é necessário. Quando aparece uma coisa que a língua até ali não falava, então tem que se criar. Então, não havemos de ficar acanhados em ser obrigados a fazer isso. Então, prosseguindo. João 7 e 8, já que estamos aqui. É só virar a página. Eu preciso dizer mais uma coisa a respeito desses 0,5%. Esse 0,5% são manuscritos gregos comprovadamente, objetivamente, comprovadamente de qualidade inferior. Eu vou provar isso, eu vou mostrar isso. Só que são antigos. E por serem antigos, e as pessoas assim, seguindo a ficção de que só porque uma coisa mais antiga necessariamente tem que ser melhor, isso é uma mentira, isso é uma estupidez na cara. Mas é isso que o pessoal argumenta. É antigo, tem que ser melhor. Que coisa nada. Satanás tem pelo menos 6.000 anos. Mas ué, é ou não é? Satanás não é antigo? Então, porque ele é antigo, ele é bom? Não funciona, moço. Por favor. Então, não somente é uma porcentagem ínfima, metade de 1%, mas essa metade de 1% é composta de manuscritos objetivamente ruins. E é isso aí que o pessoal está traduzindo nas nossas versões modernas. Lamentavelmente. Então, prosseguindo. Aqui você vê que, deixa eu comentar aqui, por uma questão de lealdade com vocês, eu preciso comentar outro detalhe. Você percebe que ali é parênteses, não é? E aqui é colchete quadrado. Por quê? Porque quando é parêntese, é porque estamos falando de uma avaliação que nós chamamos de colação ou cotejar, de a quase totalidade dos manuscritos gregos, então isso aí é objetivo, é isso mesmo. Quando eu coloco em colchete quadrado, é porque isso é uma aproximação. Ninguém ainda olhou todos os manuscritos e estamos extrapolando, estamos projetando a partir daquilo que nós conhecemos o que deve ser a realidade. Quando tem sido possível verificar, é possível constatar que, na verdade, o que eu chutei é muito perto da realidade. Isso já está aparecendo, mas eu só, por uma questão de lealdade, estou explicando que quando é o colchete quadrado, é menos seguro, é aproximado. Quando é assim, é porque é isso mesmo. Agora, o texto. João 7, 8. Jesus está dialogando com seus irmãos por parte de mãe, e eles não estavam ainda querendo crer que Jesus era coisa diferente ou especial. Então, verso 3, os irmãos dizem, sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essa coisa, manifeste ao mundo. Aqui abre parênteses assim, observação do autor, porque nem mesmo os seus irmãos
criam para dentro dele, fecha parênteses. Agora vai, disse Filipe para Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está disponível. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são malignas. Agora, atenção. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não se completou. A questão aqui é o vocábulo ainda. Então, 3% dos manuscritos de qualidade inferior cortam fora ou trocam ainda não por não. É uma questão de aqui duas letras, PO e meramente K. Mas quase todas as versões assim em português exceção feita fiel e, curiosamente, linguagem de hoje, curioso isso, todas as demais cortam fora ainda e colocam Jesus dizendo, eu não vou. Só que tem um pequeno problema, daí a 2 versos ele vai. Então eles colocam uma inverdade na boca do Senhor Jesus. Alguém diz, mas ele trocou de ideia. Calma lá, rapaz. Ele trocou de ideia. Era obrigatório a todo macho israelense se apresentar no templo 3 vezes ao ano. E esse era um desses 3 vezes. Jesus tinha obrigação de ir. Então ele sabia que ia. Então, colocar uma inverdade na boca do Senhor Jesus, convenhamos. E, com motivo totalmente inadequado, quer dizer, base nas evidências, não? Agora vamos para um erro de fato assim na cara. Lucas 4:44. Aqui outra vez você percebe que estamos com parênteses. Então aqui é assim mesmo. Mesmo porque você vê que tem vírgula 1. Quando não é assim, nunca chego a esse ponto de vírgula 1. É no máximo vírgula 5. Lucas 4:44. Um dos versos mais curtos. Pregava nas sinagogas da Galileia. Quando você vê que não dá 100, quer dizer, 94,7 e 4,1, isso não dá 100, dá 98,8, é porque tem outras variantes menores que eu não coloquei aqui, mas que perfazem os 100%. Só para você saber o que está acontecendo. Agora, se você tem aí a linguagem de hoje, deixa eu ver aqui, tem que encontrar. Aqui em português, felizmente, todas as versões para o português seguem corretamente. Ainda estou voltando aqui, seguem ainda não. Em inglês não, é outra história, mas em português, felizmente, praticamente todo mundo fica com ainda não. Exceção feita, curiosamente, da Jerusalém, que é da Igreja Católica Romana. Em Jerusalém coloca não. Mas prosseguindo então, agora sim, vamos a Lucas 4:44. A Bíblia Viva, que é a mesma da Shed, né? Coloca só não. Coloca? Não. Então eu é que estou equivocado. Obrigado, depois eu vou corrigir isso. Quer dizer, a atualizada coloca não. Eu pisei na bola, então. A Shed é atualizada. A tradução é atualizada da Shed. A questão Shed é só os comentários. É revista e atualizada.
É atualizado. O texto é atualizado. Hã? Segunda edição. E está aí não, né? Tá aí, não. Então eu acho que a primeira era ainda não e eles pioraram depois. Lucas 4:44. A fiel e a contemporânea trazem corretamente nas sinagogas da Galileia. Agora, atualizada, Jerusalém, linguagem hoje, etc. e tal, em vez de Galileia, dizem Judeia. Pregava na sinagoga da Judeia. Agora, você vê no contexto imediato, Jesus não está na Judeia, ele está mesmo na Galileia. Tem mais um pequeno agravante. Não é tão somente um erro de fato. Essas próprias Bíblias jogam Lucas contra Marcos e Mateus. Agora deixa eu ver aqui a nova versão internacional, só para você ver que não estou inventando nada. Por exemplo, aqui tem Lucas 4:44. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Só que tem uma nota de rodapé ali. Vamos ver o que diz essa nota de rodapé. Diz aqui, alguns manuscritos dizem Galileia. Depois eu vou voltar para essa questão, mas vem cá. Na sua cabeça, da maneira que você fala português, alguns. Você pode usar alguns para 96% contra 3%? Isso é um uso honesto da língua portuguesa? Na minha cabeça não é não, rapaz. Isso não está certo. Alguns dizendo respeito a 97%? Não dá licença. Dizendo respeito aos 3%, talvez. Agora, não. Então, mas isso nós vamos comentar mais depois. Está aqui. Então, aqui é Judeia, tá bom? Esta mesma Bíblia. Agora vamos ver o que está em Marcos 1. Passagem paralela. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando sinagogas e expulsando demônios. Aqui diz Galileia e aqui diz Judeia. Uma contradição. Joga Lucas contra Marcos. Aqui, esta mesma tradução. Depois, em Mateus 4:23. Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando tal e tal. Passagem paralela. Então aqui é Galileia. Marcos é Galileia. Lucas é Judeia. Aqui medimos para o português Palestina. Covardia. Bom, alguém vai dizer, como alguém já me disse, mas isso aí é café pequeno. O que tem isso a ver com qualquer coisa? Sim, é café pequeno. Infelizmente ou infelizmente, 99% dos crentes brasileiros nunca vão se dar conta disso. Eles não leem a Bíblia com essa atenção, se é que leem, e nunca vão sentir, ou porque não estudam, não comparam. Então, mas os poucos que querem entender, os poucos que vão estudar, eles vão dar de cara com um problema. E isso vai atingir a sua confiança no texto. Espera aí, como é que fica? É ou não é? Prosseguindo então, ainda mais um. João 1:18. Agora sim, agora nós temos um caso sério. Uma questão de vida e morte.
que eu tenho que achar aqui, mesmo nessa, qual a diferença. Pronto, está na página 9. Nós temos aqui uma coisa curiosa, realmente. Antes de mais nada, eu quero que você observe que o contexto aqui é o contexto da encarnação de Jeová Filho aqui na Terra, não é a questão aqui da sua pré-existência eterna. Não é isso que está sendo comentado aqui. Aqui no verso 18, o que está sendo comentado é a encarnação, como quando ele realmente se tornou gente aqui conosco. Verso 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, obrigado. 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Assim, esta que é a fiel e a Jerusalém, dessa vez, acerta. Todas as demais, que eu saiba, fazem outra coisa. Agora, isso aqui é curioso. Você vê que 99,6% dos manuscritos trazem o Filho unigênito. Três trazem um Deus unigênito e acho que um traz o Deus unigênito. Diferente é se tem o artigo definido ho antes ou não. Agora, curiosamente, eu coloquei ali um Deus unigênito, mas existe outra tradução perfeitamente certa, quer dizer, legítima disso aí. A falta do artigo definido em grego ou é o equivalente ao nosso artigo indefinido, ou então enfatiza a qualidade inerente no substantivo. Então, em vez de um Deus unigênito, nós poderíamos traduzir Deus unigênito, quer dizer, enfatizando o fato dele ser Deus unigênito. E isso aí tem, assim, agradado a muitos evangélicos. Está aí uma declaração assim forte da divindade de Jesus. Só que, curiosamente, nenhuma Bíblia, do meu conhecimento, traduz isso. Aliás, aqui, todos eles traduzem o Deus unigênito, seguindo um manuscrito, que é o Papiro 75. Só que está em jogo aqui a nossa salvação eterna. Unigênito quer dizer único gerado. Então, se a figura que nós conhecemos por Jesus Cristo, se ele recebeu a parte divina unicamente quando foi gerado no ventre da Virgem Maria, ele não é o Filho eterno da Trindade. Se ele recebeu a parte divina, quer dizer, foi a parte divina que foi gerada, então acabou. Você acaba com Jesus, com Jeová Filho como Deus eterno, como também fazendo parte da Trindade, e simplesmente você joga fora toda a nossa fé. Volto a dizer que o que está aqui sendo comentado não é a eterna preexistência, o que está sendo aqui comentado é a encarnação. Então, se ele se tornou Deus unicamente no processo de ser gerado, então acabou, não é mais o Deus eterno. Então, essa questão é meramente vida e morte para nós. Quer dizer, se realmente a figura que nós conhecemos como Jesus Cristo, ele recebeu
a divindade unicamente quando foi gerado, então acabou. Ele não pode ajudar a você, nem a mim. Então essa alteração é perigosíssima. Nem sempre as pessoas são lógicas, então muitas vezes passa por cima e não sente. Mas Qual é o papiro que coloca? o papiro 75 tem Rho monogenes Theos. O papiro 66, Aleph, B e C tem monogenes Theos sem o artigo. Só que estamos aqui. Não, não é aqui, é outro lugar, então, desculpe. Vamos prosseguindo. Outro caso, assim, agudo para a nossa fé é o que está na primeira carta a Timóteo 3,16. Roberto, Oi. eu não entendi. Porque aqui está duas posições aqui, uma com 0,3% e outra 0,1%. Sim. Essa segunda, que está com 0,1%, qual a diferença dela para a outra, que é 99,6%? Bom, a 99 é filho e 01 é Deus. Aí que está a questão toda. É unigênito filho? Pronto, tá bom. Agora Deus não dá. Prosseguindo agora, então, a 1 Timóteo 3 e 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, diz aqui, eu diria da nossa religião. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. O que vem aqui é a primeira colocação. Deus se manifestou em carne. Aqui temos uma questão de transcrição. Em todos os manuscritos, desde os primórdios que nós alcançamos, que chegam até as nossas mãos, os nomes de Deus muitas vezes são escritos assim, de forma abreviada. Então, Theos é normalmente escrito nos manuscritos assim, meramente a primeira letra, a última letra e um traço por cima para dizer que é uma abreviação, quer dizer, está pela metade. Tá bom. Acontece que você percebe que a diferença entre isso e isso é meramente dois traços. As duas letras são iguais, não? Então aqui tem outro. Então, 99,6%, não, perdão, 98,5% dos manuscritos trazem Deus. 1%, mais ou menos, traz, e tem um manuscrito que traz que. Aquele, ou então, quem, seria Ross, quem. Agora, nós temos aqui, diz assim o texto, um grande ministério. Ministério não, perdão, mistério. Grande é o mistério da piedade, eu diria traduzir da nossa religião. Deus se manifestou em carne. Aí você tem um mistério. Quer dizer, Deus se manifestar em carne, isso é um mistério, convenhamos, não? Agora, você colocar alguém se manifestou em carne, qual é o mistério? Todo macho humano tem corpo. Olha, a fêmea também, todo mundo tem corpo. Quer dizer, todo mundo se manifestou em carne. Então, o que se tem
todas as outras, quer dizer, a NVI, a atualizada, blá blá, todas as traduções, outras, a não ser a fiel, em vez de Deus, eles colocam várias coisas. Como quem não faz sentido, então eles colocam aquele que, alguém, ele, enfim, você encontra uma variedade de ginásticas que o texto como está é simplesmente sem sentido. Eles dizem, porque foi levantado de um hino, pura besteira. Não tem uma única prova no sentido de que isso tenha sido um hino, nada, não existe nada disso. Agora, além de ser uma estupidez, quer dizer, alguém se manifestou em carne. Ora, que mistério então? Mas o que quase todas as versões modernas seguem, quer dizer, alguém, o quem, aquele, tem um problema na gramática grega, que hos é no gênero masculino, mas hos é um pronome. Você sabe que pronome não pode existir sozinho no ar. Pronome representa o quê? Um nome. Tem que ter um antecedente. Tem que ter um referente. E, em termos das regras gramaticais do grego, o pronome tem que combinar com o gênero e etc., o número, blá, 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 do antecedente. Tem que bater. Então, aqui temos um pronome no gênero masculino. Então, vamos ver se nós achamos o antecedente. Está dizendo respeito a que isso aí? Mistério não pode ser, porque mistério em grego é gênero neutro, não bate. Religião ou piedade, ou você como queira colocar, não, porque esse vocábulo em grego é do gênero feminino. Então, esse pronome fica sem dono, quer dizer, não tem referente, é masculino. Agora, o mistério sim é neutro, então alguém, um manuscrito que é o manuscrito D, troca isso para o neutro, que aí pelo menos bate com o mistério. Poderia ser. Só que um manuscrito, e ninguém segue. Você não vai achar nenhuma tradução, creio, para o português que coloca que. Todos vão colocar alguma tentativa de representar isso. Agora, todas as heresias aceitas, enfim, etc., que rejeitam a divindade do Senhor Jesus, tipo assim, os mormons, as falsas testemunhas de Jeová, enfim, eles vão lutar, eles brigam unha e dente para defender e preservar este texto. Por quê? Porque acaba com a declaração mais forte da divindade de Jesus que tem no Novo Testamento. Isso aqui é simplesmente a declaração mais forte que tem. Deus se manifestou em carne. 2 mais 2 são 4. Quer dizer, isso aí é totalmente objetivo. Então, os inimigos da verdade simplesmente têm um ódio assim arraigado contra esse texto e lutam para não reconhecer a leitura que vem de 98,5% dos manuscritos. Mas aqui não é café pequeno, gente. Você corta fora Deus aqui e coloca aquele, você não acaba com as declarações assim da divindade de Jesus no Novo Testamento, mas você enfraquece. Não acaba, mas enfraquece. Por isso que os inimigos da verdade lutam. Mas eles lutam também para acabar com todos os demais textos que têm a ver com a divindade de Jesus. Então você abre mão aqui, você acaba abrindo mão depois do resto e Jesus não é mais Deus. Quer dizer, pelas evidências. Outra questão realmente séria. Agora vamos ver aqui. Quase na hora de parar. Mas vamos a um caso realmente célebre, que é o término de Marcos.
os últimos 12 versos, Marcos escreveu ou não escreveu? Fazem parte do texto inspirado ou não fazem? (0,2%). A saber, exatamente 3 manuscritos gregos conhecidos no mundo que não trazem os versos 9 a 20. Contra todos os demais, no caso 1700 mais ou menos, que trazem sim. Isso que é 1700 os que nós já conhecemos. Tem outros mais que nós não conhecemos ainda, mas por enquanto já está bom. Dois dos 3 que não trazem é exatamente o grande Códice Vaticano, ou B, que é o pai de todos para o outro lado, que é esse, e depois também o comparsa Codex Aleph, ou Sinaítico. Como você percebe aqui, Codex B, aliás, são volumes assim impressionantes, assim, livros desse tamanho, e pergaminho assim fino, mas bom. E a folha é de tamanho suficiente, que o Codex B é escrito em 3 colunas. Exatamente aqui, isso aqui é a página que traz o término de Marcos e o começo de Lucas. Então, no Codex Vaticano, o texto de Marcos termina aqui no verso 8. Saíram correndo porque estavam com medo, ponto. Só que aí tem esse espaço ali, uma coluna inteira em branco, e Lucas 1 em 1 começa aqui. Aí vai. Codex Aleph é também um pergaminho do mesmo tamanho, mais ou menos, mas é escrito em 4 colunas. Você vê então, tem uma coluna aqui, aí o verso 8 termina aqui, tem esse tanto, e tem alguns rabiscos, desenhos aqui dentro, para não deixar esse espaço totalmente vazio. Aqui então Lucas 1 começa aqui e vai embora. E tem também um único minúsculo do século XII, por ali, 305, parece que é o 4, que também não tem. Mas esse minúsculo do século XIII não vem ao caso. Quer dizer, o argumento todo está em cima desses 2 grandes, eles que geralmente o pessoal chama dos manuscritos mais antigos e melhores. Quando você encontra essa linguagem, que vamos ver já na língua Shed, que era antigamente a Bíblia Vida Nova, vai chamar esses 2 manuscritos dos mais antigos e dos melhores. Já que estou falando disso, eu convido a sua reflexão para o seguinte. Você dizer que uma coisa é antiga, isso deveria ser uma coisa verificável. Isso é uma questão de fato. Ou é ou não é, dá para ver se é ou se não é. Agora, dizer que é a melhor, isso não é objetivo, isso é subjetivo. Você acha, com que base? Você está se fundamentando em que para afirmar que é melhor, bom. Já disse, o pergaminho aqui é fino, é muito do bom. E por que o copista que preparou o Códice Vaticano deixou uma coluna inteira em branco, por favor? Além do espaço que sobrou aqui. Vê que mas será que é assim que ele mostra, assim, quando termina um livro e começa outro, aí você vai folheando o Novo Testamento inteiro para ver se encontra alguma outra coluna vazia. Nada. É a única coluna vazia no Novo Testamento inteiro. Peraí. Por que será que o copista joga fora uma coluna inteira de pergaminho assim do mais fino? E comparando o espaço que seria necessário para escrever os 12 versos que estão faltando, cabe, se poderia
colocar os 12 versos omissos aqui, nesse espaço. Eu não estava lá, você entende, mas eu imagino o seguinte, que o copista recebeu ordem do superior no sentido de cortar fora esses versos, mas como um protesto silencioso, ele teve que obedeceu, mas deixou o seu protesto, deixou o espaço. Não posso provar isso. Fato é, no entanto, que é a única coluna vazia no Novo Testamento inteiro. Por quê? Não sei. O que eu sei, sim, é o que acontece aqui. Agora, os nossos livros hoje em dia são preparados em tipo caderno, assim. Você tem um caderno com várias folhas. Antigamente, os livros do Novo Testamento ou eram uma só folha assim e costurada na beira, ou por vezes, se o animal assim dava uma chapa de pergaminho adequado, você dobrava. Nunca mais do que isso. Então, ou os livros são assim, folha dobrada, empilhada e depois costurada, ou então era meramente uma folha costurada. No caso aqui, nós podemos ver que de fato era uma folha dobrada. O próprio Tischendorf, que descobriu esse manuscrito lá no mosteiro de Santa Catarina, no deserto do Sinai, assim dito, o próprio Tischendorf, que era sumidade no tempo dele nessa área, ele disse, pessoal, essa folha dobrada que traz o fim de Marcos e começo de Lucas é tinta diferente e mão diferente do que o resto, todo cuidado pouco. Aí de lá para cá os outros, não queriam mais. Eu mesmo fui a uma certa biblioteca em Chicago, que tem um facsímile, não é o próprio manuscrito. O próprio manuscrito está lotado na biblioteca da Britânica em Londres. Mas eu peguei na mão um facsímile lá em Chicago. E eu mesmo provei o seguinte. Já falei, folha assim. Então, para cá, o número de letras, assim, o número médio de letras por coluna é 16, 17, 18, 16, 15, 16, 17, média de 16, 17. É média porque as letras são de tamanho diferente, ocupam espaço. Então, começa aqui, esta página aqui, já você observa que o sujeito está escrevendo em letra maior. Então, agora não é mais 16, 17, agora é 15, 14, 15, 16, 15. Você chega aqui, o sujeito está começando a ficar desesperado. Então, chega aqui, já não é mais nem 14 e 15, agora é 12 e 13, tem 15. Você vê, obviamente, que a letra é maior. Ele está esticando. Você chega aqui embaixo, ele está desesperado. Tem letra aqui no fim que é dessa largura, literalmente, 1 centímetro de largura, uma letra. Quer dizer, ele foi escrevendo as letras de forma distorcida. Ele não queria o quê? Ele não queria deixar essa coluna aberta. Então ele fez por onde fazer chegar aqui para nós. Conseguiu. Obviamente é uma coisa falsificada. Na cara é uma coisa falsificada. Aqui então já começa quase, quer dizer, agora já é 15, 16, tal, e depois volta ao normal. Você não precisa confiar na minha palavra, você pode procurar um facsímile e você pode ver a mesmíssima coisa. Então, isto aqui é uma falsificação. E por que foi falsificado? Porque a primeira mão fatalmente tinha os 12 versos. Fatal, 2 mais 2 são 4. Se a primeira mão já estava desse jeito, não havia por que falsificar. Não contento, ele ainda enche aqui de desenhos. Tal.
Então, são esses os dois grandes manuscritos que não trazem os últimos versos de Marcos. Pode saber, assim, com tranquila certeza, pode apostar seu destino eterno, que os versos, de fato, são genuínos. Mas, só para você saber como é que nós temos grandes amigos, eu vou ler agora a nota que está aqui nesta Bíblia. Hoje em dia chama Bíblia Shed, mas antigamente era Bíblia Vida Nova, é a mesma coisa, só trocaram a capa, mais nada. Eu quero, Marcos, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. O argumento que é frequentemente usado, Marcos 16:8, termina com um gar, porquê. Por que ele termina com porquê em grego e depois continua o 9? Aquele porquê fica no ar. Não, simplesmente está dizendo que estavam com medo. Gar vai com... saíram correndo porque estavam com medo. A sequência, assim, dos vocábulos em grego não é tão rígido quanto é para nós. Porque tem caso. Então, você sabe quem é o sujeito do verbo, quem é o objeto direto do verbo, pelo caso e não a posição. Em português, não. O cachorro mordeu o menino é uma coisa, o menino mordeu o cachorro é outra coisa. Quer dizer, o sujeito direto vem antes do verbo e o objeto direto vem depois do verbo. Em grego não é assim. Depois tem as pequenas evidências. 1.700 manuscritos contra 2 mentirosos. Mas vamos ouvir aqui a nota, aí podemos ter o nosso intervalo, não? Você tem uma letra maior para mim aí? Me empresta, por favor. Sim, a letra aqui é bem melhor. Vamos ver se ficou. Acho que ficou sim a mesma coisa. Vamos ver. Então você chega aqui, nota de rodapé, no final do verso 8. Então, você vem aqui. 16, 9 a 20. Este trecho não consta em alguns dos melhores manuscritos da Antiguidade. Espera aí. Dos melhores manuscritos da Antiguidade. Alguns dos melhores. Alguns. Quantos você imagina? Alguns manuscritos. Quantos? Só 2? Só 2? Você esperava mais do que 2, não? Na verdade, é 2. Se que são antigos, são do 4º século. Assim, sem fazer favor. São antigos. Dos melhores manuscritos da Antiguidade. São antigos. Mas quem disse que são os melhores? Você vê que aqui ele está misturando gato com cachorro. A antiguidade é objetivo. Melhor é subjetivo. Prosseguindo. Há também indicações que não foi escrito por Marcos. Isso é mentira. Se Marcos não foi o autor, não se sabe quem teria composto este. Aí tem... um W que não, estes versículos baseando-se em Apesar disso, porém, ainda não é decisiva a hipótese da não inspiração do trecho. Agora, o que isso faz aí com a tua confiança no texto, hein? Você enche, você sai da minha frente. Você sai uma bola murcha. Uma bola murcha. Ou se não foi Marcos, não se sabe quem poderia ter sido. Beleza, não? Agora, eu não estou aqui zombando do Dr. Shed. É um homem de Deus sério. Ele é o redator-chefe, mas
Não, isso não quer dizer que ele pessoalmente fez isso. Pode ser que foi o outro que fez e tal e tal. Ele é o redator-chefe, então ele tem que responder. Mas o que eu quero aqui mostrar é meramente o que esse pessoal faz com o leitor. E esta Bíblia Vida Nova, que foi, se não me engano, no âmbito evangélico, foi a primeira Bíblia de estudo. Isso foi largamente usada, mas foi tremendo. E muito útil, quer dizer, foi uma grande ajuda. Só que tem um veneno aqui misturado, cai lá. Exatamente isso. Agora, o que ele não te diz, e mais ninguém quase do outro lado vai te dizer, várias pessoas já cotejaram, quer dizer, colacionaram, verificaram letra por letra, todos esses dois e outros mais também. Um deles é chamado Herman C. Hosker. Ele verificou letra por letra esses dois manuscritos e ele escreveu então este trabalho. Codex B and its Allies, Codex B e seus aliados. Dois volumes. Primeiro volume, de mais ou menos 500 páginas, pega o Codex B e mostra assim centenas de casos de erros cabais, objetivos, incontornáveis, indiscutíveis. Erros. O segundo volume faz o mesmo serviço com o Codex Aleph, só que um pouco menor, só 400 e tal. Não bastando, comparando esses dois, no compasso dos 4 evangelhos, discordam entre si mais de 3.000 vezes. Entendeu? Eles discordam entre si mais de 3.000 vezes só nos 4 evangelhos. Agora, é meramente uma questão de lógica, aritmética. Um ou outro tem que estar errado 3.000 vezes. Os dois não podem estar certos se estão contra o mundo. Não tem jeito. Os dois podem estar errados, mas um tem que estar errado. Mais de 3.000 vezes, só nos 4 evangelhos. Agora, eruditos de todas as teorias e linhas, enfim, etc., todo mundo diz que Codex Aleph é pior do que Codex B, ou então menos mal do que Codex B, conforme a sua aproximação. Mas ninguém vai dizer que Codex Aleph é mais do que 2 vezes pior do que B. Então, 3.000 erros, vamos assim, de forma totalmente arbitrária, vamos dizer que vamos dar 1.000 erros para B e 2.000 erros para A. Sim. Agora, um manuscrito com 1.000 erros nos 4 evangelhos, isso na tua cabeça é coisa boa, é? Hein? Irmãos, aqui é uma questão objetiva, não é questão de eu prefiro, eu gosto, não, senhor. Aqui é uma questão objetiva, são erros óbvios, gramaticais, cabais na cara. Erros incontornáveis. E são esses manuscritos que o pessoal diz que são os melhores. Não, senhor, são os piores, isso é comprovado, preto no branco. Deixa eu dizer, já que estou aqui, vou repetir mais tarde, mas vou dizer aqui uma coisa. Nada como você cotejar ou colacionar manuscritos para você ir assim, sentindo na pele a realidade. Eu mesmo já cotejei, eu verifiquei, letra por letra, pelo menos um livro em mais de 70 manuscritos diferentes do mundo mediterrâneo inteiro. Manuscritos inteiros de fora a fora, mais de 10. Os manuscritos da família 35, que eu entendo que Deus utilizou para preservar a exata redação original, um manuscrito assim, mais ou menos, da família 35, uma página de texto impresso, texto grego impresso.
você vai encontrar, em média, uma alteração cada 2 páginas. Os manuscritos bons da feminina, você vai ter que ver 4, 5 páginas para encontrar uma variação. E muitos deles são perfeitos. Eu tenho uma cópia perfeita para 22 livros dos 27. Na minha mão, eu tenho uma cópia perfeita de 22 livros dos 27. Isso é da família 35. Tá, agora, você pega agora a massa bizantina, que o Bansouro chamou de KX. Você pega qualquer um desses manuscritos, em geral, assim, cada uma página, você vai encontrar de 3 a 5 variações. Você percebe que o copista aqui não estava assim com o mesmo cuidado que o outro. Agora vamos para os manuscritos do tipo chamado alexandrino ou egípcio. Esses são os 2, mas tem outros, mas no máximo não tem mais do que 13. Entre 1.700 manuscritos não tem mais do que 13, quer dizer, 11, 12, 13 daquela família, supostamente. Mas você pega um desses manuscritos, numa só página de texto, assim impresso, você vai encontrar entre 15 e 20 erros. Cada página. Agora, óbvio fica que quem elaborou essa cópia não cria que estava lidando com Bíblia. Estava nem aí. Serviço relaxado. Vai fazer de 15 a 20 erros cada página? Não, senhor, por favor. Então, o que se vê no Egito é que o pessoal não cria que isso aí fosse Bíblia. Então, são esses manuscritos preparados por pessoas que não eram de Jesus, que não tinham o Espírito Santo. São trabalho dessas pessoas que os eruditos dos nossos dias querem adotar e seguir, e é isso aí que está na tua Bíblia, assim, mais moderna. Trabalho de Satanás lá no Egito. Agora, isso aí você nunca vai ler em outro lugar, porque eu sou o primeiro que estou falando, se não me engano. Porque quase ninguém está cotejando manuscritos. Porque é trabalhoso, é demorado. Cafecito? Vamos ter o nosso intervalo?